Capítulo 4 do livro Sabedoria de Preto Velho, de Robson Pinheiro, do Pai João de Aruanda. Caititu fora da manada, é papá de onça, é papá de onça. Cadê o meu Caititu? Eu já vou buscar. O poder da equipe, Robson Pinheiro. Interpreto certas maneiras dos espíritos falarem ao coração como se fossem parábolas. O próprio Jesus falou através da linguagem figurada, dando valiosas lições imortalizadas no Evangelho. Pai João aprecia o valor das metáforas e, notadamente, delas faz uso através de uma linguagem clara e que remete à sua roupagem e personalidade de ex-escravo. Em suas narrativas estão presentes elementos do dia a dia daqueles que vivem uma vida sempre sem sofisticação. Aspectos da natureza, a familiaridade com a mata e as ervas, a religiosidade afro-brasileira e a vida no engenho colonial são o pano de fundo que imortaliza as lições do Pai Velho, transformando as próprias forças da natureza em poesia, canção que eleva, evoca saudade, corrige e disciplina. Certa vez, Pai João, notando que alguns companheiros estavam sob influência espiritual nada desejável, quis alertar as pessoas envolvidas, que já estavam para se afastar do trabalho na casa espírita. Quem sabe? Da causa espírita. Apareceu com seu sorriso largo, voz potente e de forma espontânea, entoou a canção com os elementos que conhecera quando encarnado. Os caititus, mamíferos que vivem em bandos de 5 a 20 indivíduos, precisam permanecer juntos para se defender dos seus predadores. Aquele que se perde da manada é presa fácil. É uma alusão evidente à necessidade de união nos momentos difíceis. Se na comunidade que se dedica a um trabalho nobre já estamos sujeitos a intempéries e ao assédio espiritual inferior, imagina quando nos afastamos da causa que abraçamos. A vara sozinha enverga fácil e se quebra. O feixe de varas amarrado, forte, não há quem quebre. Lembra o Pai Velho. O Caititu representa o trabalhador, que fora da comunidade está sujeito a se tornar papá de onça, ou seja, vítima de espíritos mal intencionados. Cativeiro da alma, Pai João de Aruanda. Cativeiro, palavra difícil essa. Muitas vezes meus filhos julgam que o cativeiro é somente aquele em que os homens, geralmente os brancos, subjugavam os negros e a eles impingiam toda sorte de sofrimento de acordo com o mando do senhor dos escravos. Ah, quanto engano! Há tantas formas de cativeiro. O jugo que o homem impõe sobre o outro, tentando oprimir as consciências, espalhando a infelicidade dentro dos corações. O cativeiro das ideias, quando o ser se faz escravo de certos pensamentos já ultrapassados, ou mesmo das próprias ideias, que nem sempre dignificam quem está com a razão. Existe a escravidão de um povo, de uma raça, de uma comunidade, de uma família ou de um indivíduo, quando se recusa a seguir o progresso da vida e estaciona no tempo. Mas há também a escravidão daqueles que se julgam sábios, que repetem coisas belas, filosofias copiadas de outros, e que são incapazes de realizar algo em benefício próprio, como a transformação íntima de suas tendências, seus costumes e ideias, pois se acham escravos de si mesmos. Na verdade, o cativeiro da escravidão pode ter passado. No entanto, quem sabe Isabel, a princesa, tem apenas aberto um caminho para que os homens não mais continuassem cativos de seus modismos, medos, ânsias e angústias, de sua pequenez sem sentido. É preciso que meus filhos se encarem no espelho. Não naquele espelho no qual costumam olhar-se pela manhã, mas no espelho de si, na própria alma. Observar se não estão com grilhões atados na mente, na alma ou no coração. É preciso liberdade, mas liberdade não é o resultado de um decreto ou de uma assinatura em uma folha de papel. A verdadeira libertação é a da alma. Quem poderá um dia voar livre como as andorinhas do céu de sua própria vida? Sem grilhões, sem cordas, sem muletas.
é preciso voar e voar alto, dentro de si mesmos. Bem, o que eu analiso aqui, né, dessas reflexões? Primeiro aqui que ele falou do poder da equipe, quando a gente cria um vínculo, um elo com as pessoas, e que é muito importante e necessário para a gente criar, onde quer que a gente vá, uma ligação, que a gente sinta falta de estar naquele local. Isso é importante, né? Por exemplo, principalmente eu vou tomar um exemplo mais individual aqui, numa determinada reunião, um trabalho espiritual, né? Que cada um realize ou na sua igreja e no seu local de religiosidade, um grupo aí que participe, mas que a falta, o dia que você não puder ir por um compromisso de trabalho, de saúde ou um outro motivo, você sinta falta de estar lá, que a sua falta seja sentida pelas pessoas. Então, eu penso que é muito importante a gente criar isso nos grupos que a gente participa, nos trabalhos, independente de onde quer que seja, que a gente tenha esse olhar. Porque o que vai ficar? Né? A gente até ouviu uma palestra do Haroldo esses dias dizendo que o mais importante são as pessoas. Elas vêm primeiro que o ensinamento. Então, primeiro é esse vínculo, esse afeto, essa importância a gente dá àquela pessoa, aquele companheiro ali que está com a gente naquele trabalho. Né? E tanto é que é assim, né? Se a gente estuda com pessoas, a gente sente falta de alguém. Né? Se a gente está num grupo de, sei lá, artesanato, quando a pessoa falta, a gente sente. Então, é o vínculo, né? Porque isso fortalece. Quando a gente está num momento de fragilidade, a gente conta com esse vínculo ali, que sustenta a gente, dá um apoio moral naquele momento de dificuldade. Então, que a gente não deixe de oferecer, né? E não deixe de pedir também esse apoio. E sobre essa questão aqui que ele falou do cativeiro da alma, né? Eu vejo, né, nas minhas reflexões e análises, assim, que a gente tem muita procrastinação, muita autossabotagem. Deixa muito para depois, deixa muito para o tempo que vai vir, programa muitas expectativas altas, espera muito condições perfeitas para fazer as coisas. E isso é uma certa forma de cativeiro, porque a gente fica muitas vezes num ciclo ali de infelicidade, de angústia, de insatisfação, porque a gente programa tanta coisa e não faz nenhuma, né? Não consegue nem fazer uma. Então, se a gente está num tempo de muita informação, de muita coisa, de muita atividade, a gente tem que fazer programação curta, né? Programação curta, programação pequena, ter muita organização. Uma coisa que ele falou aqui, olhar para si, né? Ter essa clareza de olhar e de entender, não ficar carregando, o que o pai João falou aqui, os grilhões, né? Que é tudo aquilo que a gente já traz aí para não mudar, para não transformar, para deixar tudo do jeito que está. Quanto tempo, né? Carregando tudo isso. Então, para a gente conseguir fazer essa mudança, a gente precisa se permitir ser livre, sentir essa liberdade, não ficar preso à pessoa, à opinião, ao condicionamento, à forma, à perfeição. Só ser, só fazer, só agir, só ser espontâneo, né? Ah, mas parece que é tão simples, parece que é tão fácil, mas se a gente não começar a fazer, como que a gente vai saber? O não, o que não é, o que a gente não consegue, a gente já sabe. E o que é, o que a gente faz, o que a gente consegue, a gente conhece isso? Isso é novo. Então a gente precisa deixar isso chegar até nós para que venha e a gente experimente também essas sensações. E não fique sabotando as felicidades, sabotando as alegrias, os momentos de paz, os momentos de tranquilidade. Se permita ficar leve, livre, ser feliz, né? Então, tudo isso faz parte desse entendimento que eu tenho como esse cativeiro, né? A nossa própria prisão, às vezes, que a gente coloca pra gente, né? Não posso sorrir, não posso ficar feliz, não posso ter um momento para mim, né? Não posso sentir alegria, dar sorrisos em tal lugares, né?
Então, que a gente se permita, né, mais momentos de alegria e de bem-estar.